Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à live do Fraternidade, e hoje com encontros de reflexão. E antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que é muito importante. Toda vez que nós entrarmos ao vivo ou tiver postado algum vídeo novo, você vai ser avisado. Então, não se esqueça de se inscrever. Agradecendo a presença, mais uma vez, do Maurício aqui. Maurício, muito obrigado. E lembrando que esse encontro, nosso encontro de reflexões, sempre é um tema da atualidade, baseado na doutrina espírita, na visão da doutrina espírita. E o diferencial dele é que todos os participantes podem mandar sua pergunta através do chat ou também por esse e-mail que nós disponibilizamos aqui para vocês, que é o tefraternidadecurto@gmail.com. Tá? Durante a transmissão eu coloco outra vez também, se alguém quiser anotar. Então, fique à vontade aí para mandar as perguntas, tá? Ou via chat, ou via esse e-mail. E antes de passar para o Maurício, vamos iniciar com uma prova, Maurício? Por favor. Você pode fazer? Posso. Vamos, nesse momento, buscar serenar os nossos pensamentos e tranquilizar os nossos corações para nos ligarmos na espiritualidade maior, agradecendo aos nossos anjos guardiões e mentores que pacientemente nos acompanham na nossa jornada evolutiva e ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai. E agradecemos sempre a espiritualidade e fraternidade que nos ajuda, nos inspiram nesse momento. Que assim seja. Maurício. Obrigado, Celso. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar com vocês mais essa quarta-feira. Iniciamos o nosso encontro com o tema Pandemia e o Karma. Falando de pandemia, eu me sinto na obrigação de estender os meus sinceros sentimentos a todas as pessoas que estão sofrendo como vítimas dessa doença e estão sofrendo com as restrições que essa doença está impondo. Então, de coração, ficam os meus sinceros sentimentos a todos, envolvidos direta e indiretamente nessa pandemia. A gente inicia essa fala e, diferente dos outros temas, essa fala acabou chegando para a gente uma quantidade muito grande de perguntas, mas todas elas tinham o mesmo teor, o mesmo tema. Todas as pessoas perguntando se essa pandemia tem a ver com um karma que estamos passando, se essa pandemia é um karma coletivo da humanidade. E aí nós vamos direcionar a nossa fala para tentar responder essa pergunta. Só que, diferente daquilo que é esperado, eu não vou responder essa pergunta. Eu vou falar sobre o karma e, no final da minha fala, vai caber a você, a partir dessa nossa reflexão, determinar se essa pandemia é ou não um karma que a humanidade está passando. Primeira coisa, para começar a nossa conversa, cabe uma boa definição de karma. Karma é uma palavra que se escreve com K, de que bom, ou C, de casa, e ela pode ser traduzida de forma literal como ação. É uma palavra que vem de uma língua antiga chamada sânscrito, uma língua da Índia que deu origem a uma quantidade infinita de outras línguas. Ela tem registros datados de 3.500 anos antes de Cristo. Então, é uma língua muito antiga e o termo karma, ele representa o conceito fundamental, o conceito central de inúmeras religiões ocidentais e, especialmente, religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo e todas as outras religiões que têm como matriz teórica ou teológica a questão do reencarnacionismo e da sobrevivência da alma e o nascimento e o renascimento. Nesse sentido, o espiritismo kardecista, como uma doutrina religiosa,
tem o karma também dentro dos seus conceitos. Ele aparece como a lei de ação e reação. A sua interpretação, essa interpretação do termo karma, ela varia muito de determinada matriz religiosa para outra. Por exemplo, alguns de vocês já devem ter ouvido falar que na religião hinduísta, essa religião prevalente aí da Índia, acredita-se que uma pessoa que durante a vida acumulou um karma negativo, foi uma pessoa com ações negativas, ela pode reencarnar como um animal ou até como um inseto. Parece até engraçado esse tipo de fala, mas é a crença de muitos bilhões de pessoas, tá certo? E de uma forma mais simplificada, menos drástica que esse exemplo que eu coloquei, o termo karma em si, ou essa lei do karma, ou a lei do ação e reação, ela é muito mal interpretada. E o objetivo da nossa fala aqui essa noite é tentar colocar qual é a visão atualizada do espiritismo kardecista sobre essa lei, que tem como prevalência estabelecer um fundamento muito importante nessa questão que é a nossa evolução. Fala-se muito de karma como punição ou como uma dívida. Não é incomum você ouvir falar assim, nossa, esse meu casamento ruim é um karma que eu tenho que carregar. Ou outra pessoa fala assim, nossa, esse meu trabalho é um karma na minha vida. Outras pessoas falam assim, nossa, eu tenho que me conformar. Essa doença é o karma que eu tenho que carregar. Então, percebam, é uma fala que tem exclusivamente uma conotação negativa, uma conotação punitiva, uma conotação de dívida e de peso a ser carregado. Se eu estou vivendo algo ruim, é porque, de acordo com essa concepção limitada, errada, eu, em algum momento, fiz alguma coisa errada para estar sendo punido. Vejam bem, essa concepção errada de karma como sendo algo negativo e punitivo, ela gera uma estagnação na vida da pessoa. Essa afirmação que eu coloquei para vocês, esse casamento ruim que eu vivo é o karma que eu tenho que carregar. Percebam, uma conotação negativa de punição e uma conotação de resignação, mas que, na verdade, esconde uma acomodação. Já que é meu karma, eu não vou fazer nada para melhorar isso. Eu simplesmente vou empurrando isso como uma pena a ser paga. Isso não está correto. Esse tipo de conotação é errada e vem da onde? Da mesma forma que a palavra karma, ela vem da Índia, do sânscrito, esse conceito restrito, negativo e punitivo do conceito do karma em si, ele também vem da Índia. A estruturação social da Índia se dá através de castas, onde cada casta ocupa um lugar na sociedade. Da mesma forma que no Brasil nós temos classe A, classe B, classe C, classe D e classe E, que é a classe inferior, lá na Índia existem castas que correspondem às classes. Esse conceito de karma, onde se o sujeito está vivenciando algo de negativo, é porque esse é o karma dele, tem como finalidade submeter a pessoa a uma conformação da sua condição e o impeditivo ou impedimento que ela busque evolução e que mude ou progrida de castas. Afinal, na Índia, isso é proibido. Se o sujeito nasce numa determinada casta ou numa classe social, a vida inteira ele vai se manter e ele só pode transitar e se relacionar com pessoas dessa mesma casta. Percebam, algo de sociológico que vem influenciar e constituir algo do teológico ou do religioso. Percebam, expliquei para vocês que essa conotação negativa e estagnadora do karma, ela é um resquício ou uma herança de uma cultura antiga que hoje já não tem mais sentido e nem é cultivada no momento na Índia, no Oriente. Então, precisamos rever e atualizar os nossos conceitos sobre essa lei do karma. Karma não é negativo, karma não é punição,
Karma não é estagnação que me obriga um conformismo porque eu fiz coisas erradas e tenho que pagar nesse momento. Isso está errado. E nós vamos falar bastante sobre isso. No Espiritismo, o karma também é muito conhecido como lei da ação e reação. E esse conceito, ou termo utilizado, ação e reação, ele foi apropriado através de uma ciência natural chamada física, e ela vem de Isaac Newton. Na ciência, o karma aparece como a terceira lei de Newton. Um cientista inglês, um gênio eminente, modificou a história da humanidade com a sua ciência, e Isaac Newton afirma nessa terceira lei que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Essa é a lei científica e a lei física de ação e reação proposta por Isaac Newton. E essa proposição da física, ela está diretamente conectada com uma concepção acertada, correta, sobre a lei do karma. Então, podemos dizer que lei da ação e reação é a mesma coisa que a lei do karma, quando bem interpretada, quando colocada no seu sentido positivo. E a melhor forma de ilustrar a lei de ação e reação da física de Isaac Newton é através do exemplo que ele mesmo dá. Se você jogar uma bolinha de borracha com força na parede, de acordo com a direção que você jogar e a força, essa bolinha pode voltar diretamente e bater no seu próprio rosto. Então, significa o quê? Toda ação, eu jogar a bola, corresponde a uma reação. A bola bater na parede e voltar no meu rosto. Percebam? Nesse sentido, a lei da ação e reação, ou a lei do karma, também tem como sinônimo a lei do retorno. Tudo conectado. Lei do karma é a mesma coisa que lei da ação e reação, e de acordo com a explicação da física, também pode ser relacionada e chamada de lei do retorno. Afinal, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Toda ação nossa gera uma reação. Então, esse é o sentido correto da aplicação dessa lei. A lei do karma, a lei da ação e reação, a lei do retorno, que tudo é a mesma coisa, ela diz respeito a quê? A que tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. E isso não quer dizer consequência negativa ou punitiva. A lei do retorno não é negativa, punitiva e estagnadora. É uma lei positiva e educativa. Guardem bem isso. O tema de toda a nossa conversa está na reformulação de um conceito antigo, arcaico, herdado de uma sociologia oriental, para um conceito atualizado, científico, racional, no qual a lei do karma tem como finalidade nos ensinar, fazer com que a gente aprenda e evolua, nos tornando alguém mais conscientes de cada ação que a gente executa. Percebam, a lei da ação e reação, lei do karma, lei do retorno, não importa o nome, ela é positiva inicialmente por princípio. Veja bem, se não fosse ela, a gente erraria sem se dar conta. É através da lei do karma, ou a lei da ação e reação, da lei do retorno, que a gente se depara com a consequência da nossa atitude. Então, se eu tomei uma atitude negativa, é através da lei do karma que eu vou ter uma reação negativa, e essa reação vai ser um excelente sinalizador que a minha atitude, a minha ação não foi correta, foi inadequada. E é através dessa consequência que eu vou aprender. Eu vou registrar no meu cérebro, numa área aqui atrás da testa, chamada hipocampo, popularmente chamada de juízo. O quê? Que fazer uma coisa ruim traz uma consequência ruim. Mas isso não é punição, Maurício? Lógico que não. Isso é simplesmente uma lei da física, uma lei da ação e reação, a lei do retorno, a lei do karma. Fizer coisas ruins, consequências ruins. Se eu fizer coisas boas, consequências boas. Isso não é punição, isso é aprendizado,
isso é esclarecimento, isso é sinalização de consequência. Imagine um pai que educa o seu filho com consequência, ele amadurece o filho. Já um pai que passa a mão na cabeça do filho, que não apresenta para ele a consequência dos erros que ele faz, ele estagna o filho e não permite esse filho amadurecer. Da mesma forma, Deus, o todo, através das leis universais, apresenta para cada um de nós a lei da ação e reação, a lei do retorno, a lei do karma, como esse professor, esse educador, aonde cada atitude que eu tenho tem uma reação, não punitiva, mas educativa, para me mostrar que o caminho que eu estou seguindo é certo ou errado. Esse é o sentido da lei de ação e reação. Nesse sentido, veja bem, não existe a figura de um elemento julgador, de um Deus, um caderninho na mão apontando tudo aquilo que você faz de certo ou de errado. O que existe é a sua própria consciência estabelecida, localizada dentro de você, ou seja, a sua alma, que está, consciente ou inconscientemente, avaliando tudo aquilo que você faz, cada escolha que você se propõe, e vendo o resultado dela. E a partir do resultado, a sua consciência atrai o aprendizado necessário. Percebam, tudo isso funcionando de forma autônoma, de forma perfeita, de forma natural. Leis universais, leis perfeitas, leis concordantes com uma lógica, com uma racionalidade. Afinal, a doutrina espírita kardecista, ela se baseia em quê? No tríplice aspecto. Espiritismo é religião, espiritismo é filosofia e espiritismo é ciência. Então, o entendimento da lei do karma, de acordo com a concepção científica e filosófica do kardecismo, não poderia ser ilógico e admitir uma arbitrariedade, algo que fosse injusto, algo que fosse negativo e punitivo, sem um sentido profundo. Pelo contrário, essas leis estabelecidas têm todas como única finalidade o único elemento que realmente é de destino do ser humano, é a evolução. Tudo mais, tirando a evolução, está submetido ao seu livre-arbítrio, às suas escolhas. Tudo isso regido a partir de leis imutáveis, universais e perfeitas. Todas elas com a única finalidade, ser educativa para a sua alma, promovendo seu crescimento, evolução, amadurecimento. Nos últimos encontros que eu tive com vocês, o que eu falei e repeti? A única finalidade da alma humana, minha, sua, que nós estamos aqui hoje, é aprender a cada dia a amar mais, a amar melhor e amar um número maior de pessoas. E a isso nós damos o nome de evolução espiritual, de iluminação. Tudo isso tendo como instrumento as leis, sendo que uma delas é a lei do karma. Voltando à conotação popular do karma como coisa negativa, no Ocidente, da onde vem isso? Eu já falei que no Oriente vem da questão das castas lá na Índia. No Ocidente vem da onde? 18 séculos antes de Cristo, um rei babilônico, uma região do Oriente Médio, Península Arábica, ele compilou uma série de leis, regras, normas de convivência que antes eram transmitidas oralmente, verbalmente, e ele foi o primeiro que escreveu isso em pedra. Esse rei se chamava Hammurabi, e ele é conhecido até hoje a partir do Código de Hammurabi, que é o primeiro conjunto de leis, ou vamos dizer, a primeira constituição, a mais antiga, registrada, datada, transcrita. Uma dessas leis se chama a Lei de Talião. E o que falava Hammurabi nessa Lei de Talião? Ele falava que vale a lei do olho por olho, dente por dente.
Então, o que significava? Se uma pessoa machucava uma pessoa, essa pessoa tinha direito de ir lá e machucar aquela que lhe machucou. Essa lei de talião, ela ficou vigente durante muitos séculos, até o que nós chamamos de novo advento, ou a encarnação de Jesus aqui na Terra. A partir da chegada de Jesus, essa lei de talião, ou a lei do olho por olho, dente por dente, passou a ser revogada e entra no lugar uma outra lei, que é a lei do amor, a lei da misericórdia divina. A lei de talião, onde existia olho por olho, dente por dente, se você quebrou alguma coisa de alguém, essa pessoa tem o direito de quebrar alguma coisa de você. A partir de Jesus, a gente começa a trabalhar esse conceito do olho por olho, dente por dente, porque afinal, ele não promove a evolução. Ele promove simplesmente a perpetuação daquilo que é negativo. A lei de talião, ela pode parecer justa, mas ela não é educativa, ela é punitiva. E o Espiritismo, como uma doutrina da razão, uma doutrina que vai buscar os ensinamentos de Jesus como um exemplo dos seus postulados, não pode entender e admitir o karma como uma punição, e entender o karma funcionando aos moldes da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas, infelizmente, muita gente hoje, espírita kardecista, age e acredita que a lei de karma, a lei da causa e efeito, a lei do retorno, nada mais é do que eu pagar agora por erros do passado. Já falamos e repetimos, isso não é verdade. A lei não é punitiva, a lei é educativa. Olha o exemplo. O sujeito é um motorista de ônibus e, de repente, num lapso seu, ele acaba batendo esse ônibus e vindo a desencarnar 30 dos seus passageiros. Se eu me basear nesse conceito errôneo da lei do karma, o conceito que vem de herança da lei de talião, esse motorista tem que reencarnar 30 vezes, morrendo de acidente de carro, para poder pagar a sua dívida segundo a lei do karma. Pergunto para vocês, isso é algo inteligente? Isso é racional? Isso vai gerar um aprendizado? É lógico que não. Isso é errôneo. Não é correto. Veja bem, se o sujeito, numa vida passada, teve que sacrificar o seu cavalo doente, nessa vida, para pagar esse karma, ele vai ter que morrer de coice de cavalo? Parece engraçado isso, mas infelizmente é uma concepção que muita gente traz quando afirma que o que está vivendo é um karma de vida passada, ou algo que fez de errado que está pagando agora. Não existe conceitos limitantes, conceitos errados. Karma não é positivo. Desculpe, karma não é punitivo. Karma é educativo. Esse sujeito que, por ação dele, promoveu o desencarne de 30 pessoas, ele precisa desencarnar 30 vezes? Lógico que não. A lei de misericórdia, a lei do amor, a lei da evolução permite que essa pessoa possa acertar as contas através do trabalho, através do amor, não através da dor. O que Jesus traz na lei do amor, que é uma lei construtiva e educativa, que nós chamamos de lei da misericórdia, é a possibilidade da gente ajustar as nossas contas, reequilibrar aquilo que foi desequilibrado, consertar aquilo que a gente quebrou, não através do sofrimento, como muitos acreditam, mas através do trabalho. Olha que interessante. Em vez desse motorista ter que desencarnar 30 vezes por acidente de trânsito, para poder ficar quites com a lei do karma, esse sujeito pode nascer e se propor a estudar medicina e se transformar num cirurgião e salvar a vida de 30, 60, 90 pessoas. Feito isso, ele não vai ter, de alguma forma, pago a sua dívida, reequilibrado a sua conta, feito de alguma forma, a consolidação do que a ação dele gerou de reação? É claro que sim. Então, essa é a ideia. A ideia de que existe a misericórdia de Deus,
como a alternativa para que um erro seu não venha a recair como uma dor e sofrimento obrigatória. É possível, através da misericórdia de Deus, da lei do amor, se você fez alguma coisa errada, pagar através do trabalho, através da caridade, através da fraternidade, através do amor. A lei da ação e reação, a lei da karma, a lei do retorno, são leis educativas. E a finalidade delas todas não é com que você sofra, mas com que você aprenda. Não é com que você sofra, mas é com que você se desequilibrou, equilibre. Se quebrou, conserte. Se ofendeu, peça desculpa e faça a reparação necessária. Se atrapalhou, ajude. Se prejudicou, beneficie. Esse é o sentido da lei do karma e da lei da ação e reação. Misericórdia de Deus. Pagar o mal que a gente fez por ignorância através do bem, sem precisar sofrer na pele aquilo que a gente fez de forma obrigatória. Ah, mas o sujeito foi um carrasco nazista. Então ele vai ter que reencarnar milhares de vezes e sofrer horrores. Não. Ele pode reencarnar e, através da lei da misericórdia, ser um cientista que vai trabalhar e ajudar na descoberta de uma vacina que vai salvar milhões de pessoas de doença e de um desencarne. Deu para entender o conceito da lei do karma? Não punitiva, educativa. Não preciso pagar com a dor, posso pagar com amor, com trabalho, com caridade. Esse é o conceito simplificado, esse é o conceito atualizado, esse é o conceito kardecista, que segue a razão, a filosofia e a ciência que Kardec vem trazer. Afinal, era um cientista, um pedagogo. Questões de merecimento relacionados à lei do karma. Quem se beneficia da misericórdia de Deus? Ela é distribuída a todos indistintamente? Não. Existe uma outra lei que nós chamamos de lei do merecimento. E o que significa merecimento? Merecimento é algo que a gente recebe de graça? Não. Merecimento diz respeito ao quanto de energia que você aplica para poder chegar aonde você quer chegar. Então, uma pessoa que tem merecimento para ser curada de uma doença, de uma dor, significa o quê? Que Deus acha ela mais bonita? Que ela tem sorte? Não. Uma pessoa que tem merecimento de ser curada de uma doença, que tem merecimento de ser aliviada de uma dor, é uma pessoa que trabalhou, que se esforçou, que se empenhou, que mobilizou uma energia física, psíquica, emocional ou espiritual em direção à sua cura, em direção ao alívio da sua dor. Esse é o sentido. Então, para que a lei da misericórdia de Deus entre em funcionamento, é necessário que eu tenha merecimento. E o que significa merecimento? É eu me empenhar e me esforçar para aquilo que eu quero. Historinha de merecimento. Estava lá um viajante andando por uma estrada deserta, muita fome, um lugar muito vazio. E, ao virar numa curva na estrada, ele se depara com uma árvore que tinha frutos suculentos, só que muito lá no alto. Ele olha para cima e fala assim, eu estou com muita fome, só que o fruto está lá no alto, vai dar trabalho. Ele segue caminhando, caminhando, embaixo daquele sol, um calor danado, até que ele não aguenta mais e cai no chão. Depois de algumas horas, passa um outro caminhante, um outro viajor, desfrutando e saboreando aquela fruta suculenta. E ele pergunta para o cara, você subiu na árvore para pegar? Ele mostrou os braços, todos arranhados, e falou, esse foi o meu merecimento. Essa é uma boa analogia, uma metáfora do que é o merecimento. É o esforço que a gente faz para poder ter a possibilidade de ter o nosso aprendizado suavizado através do amor, através de uma busca sadia, não pela dor. Afinal, a lei, o kardecismo nos ensina que o aprendizado e a evolução é inevitável à alma humana. Nós todos estamos destinados a evoluir, só que é sua escolha evoluir pelo amor ou pela dor. E através do meu merecimento, eu desejo, eu corro atrás, eu vou em busca
da lei do amor e da misericórdia, para ter uma vida branda, para ter uma vida onde eu não precise sofrer desnecessariamente. Já que a dor é inevitável, vou buscar o alívio dessa dor, não a potencialização dela. No Evangelho, tem uma passagem que fala que Deus alimenta os pássaros. Vocês lembram disso? Existe. Mas Deus não despeja no ninho, na boca do pássaro, a minhoquinha. É necessário que esse pássaro vá voando procurar o seu alimento. No Evangelho está escrito, batei e a porta vai abrir para você. Mas essa porta aberta precisa que você caminhe em direção a ela. Precisa que você escolha essa porta. Aí ela vai se abrir a você. É necessário esforço, é necessário merecimento, é necessário trabalho. Essa é a movimentação da lei da ação e reação. Do que nós estamos falando aqui quando a gente fala de lei de karma? Nós estamos falando que tudo que a gente planta, a gente colhe. E nós estamos falando aqui do quê? Da lei de evolução. Estamos aqui para crescer, aprender, nos tornar mais maduros, mais sábios, mais amorosos, para que a nossa vida seja mais feliz, para que a gente não vivencie tanta dor, tanto sofrimento. E como a gente faz isso? De graça? Não. Através de um esforço, no estudo e na prática da caridade. Orai, vigiai, trabalhai. Fora da caridade não há salvação. Fora do trabalho não há evolução. Esse é o sentido. Particularidades com relação à lei do karma. Quando a gente fala de ação e reação, uma ação que tem uma reação na vida de alguém é igual a ação e reação na vida do outro? Não. Cada pessoa é submetida a um tipo de reação à sua ação diferente da outra. E essa particularidade que define essa diferença, nós chamamos de individualidade ou subjetividade. O que significa isso? Estamos todos mais ou menos no mesmo plano vibratório, no mesmo degrau evolutivo, mas temos diferenças entre nós. Existem pessoas que têm um pouco mais de sabedoria, de evolução. Outras pessoas têm um pouco menos de sabedoria e evolução. E a quem é muito dado, muito será cobrado. E a lei do karma, a lei da ação e reação, a lei do retorno, ela funciona de acordo com essa máxima. Para quem tem mais evolução, a lei do karma é mais rígida. Afinal, a responsabilidade por um erro ou por um acerto tem um peso maior, pois estou fazendo tudo de forma consciente, diferente de uma outra pessoa mais simples, mais humilde, mais imatura, menos evoluída, que pode errar sem ter consciência do seu erro. Daí, a lei vai ser mais branda, porque a lei responde a um princípio de inteligência. Vejam bem, essa lei, ela é perfeita, imutável, e tem como finalidade aprendizado e evolução. Então, não seria justo que uma pessoa com maior potencial evolutivo, quando comete um erro, pague a mesma pena de uma pessoa que comete o mesmo erro, mas não tem consciência da consequência do que aquilo vai causar. Então, a lei do karma, lei da ação e reação, ela é proporcional à sua evolução. A quem é muito dado, muito será cobrado, significa o quê? Quanto mais evoluído, maior é a sua responsabilidade em fazer o bem, em se esforçar, em orar, em vigiar, em praticar a caridade e buscar a sua evolução por ações positivas, pelo caminho do bem, pelo caminho do amor. Porque se não for, você vai pelo caminho da dor e vai aprender do mesmo jeito, só que com sofrimento. Afinal, a lei do karma existe para quê? Não para te punir, querido, para te educar, para te mostrar que escolhas ruins, ações negativas, práticas egoístas ou a livre expressão dos seus defeitos, elas causam sofrimento na sua dor, fazendo com que você se esforce para praticar o bem, o amor, a caridade
e desenvolver as suas qualidades. Tudo isso sempre com a finalidade de crescimento e evolução. Voltando à nossa fala sobre o karma coletivo. Bom, karma coletivo, o que seria karma coletivo? Essa história apareceu no conhecimento popular a partir da década de 60. Os mais velhos vão se lembrar de um incêndio num edifício chamado Andraus, que aconteceu em 1962. Nesse momento, 16 pessoas desencarnaram e 300 pessoas ficaram queimadas. A partir daí, foi muito dito que aquelas pessoas que sofreram essa tragédia, elas estavam lá por conta de um karma coletivo. Elas tinham, em vidas passadas, prejudicado, queimado pessoas, estavam ali reunidas para morrerem queimadas. Essa fala se perpetuou durante muitos anos. E, na década de 70, houve um outro incêndio em São Paulo, o famoso edifício Joelma, que vitimou 187 pessoas e 300 feridos. O incêndio do Joelma foi filmado e existem registros hoje no YouTube desse ocorrido que foi trágico, muito sofrido. E a partir daí apareceram obras espíritas para explicar essa questão do incêndio do Joelma. Uma delas se chamava, um livro psicografado chamado Vozes do Joelma. Um outro livro chamado Desencarne Coletivo. E um outro livro chamado 13 Almas. Esses livros narraram os acontecidos de pessoas que moravam no Joelma e que foram vitimadas por esse incêndio. E a partir daí criou-se esse mito urbano a respeito do desencarne coletivo, do karma coletivo. Vejam bem, foi a partir daí que nasceu esse termo karma coletivo. Criou-se a ideia de que todas as pessoas do Joelma lá tinham desencarnado queimadas, porque em outras vidas elas foram assassinos de pessoas queimadas. E elas, nessa vida, estavam pagando esse karma através do seu desencarne no incêndio, todas juntas ao mesmo tempo naquele edifício. Pergunto agora eu para vocês, depois dessa conversa toda, dessa explicação toda que eu dei para vocês, a pandemia de Covid, que hoje já vitimou hoje, dia 10 de junho de 2020, já vitimou, levou ao desencarne 400 mil pessoas no mundo. Ela é um karma coletivo? Podemos dizer que essas 400 mil pessoas que desencarnaram estão pagando um karma coletivo? Estão sendo punidas por algum erro do passado? Responda para mim, você que está assistindo. De acordo com a nossa conversa, o que você entendeu? Você acha que essa doença é uma punição de Deus? Que Deus é esse vingador que tem como finalidade educar as pessoas através de punição, de dor, de sofrimento, aplicando a lei de Talião? Se você acha isso, você não entendeu bem a minha fala. Essa pandemia nunca seria uma punição, porque não existe esse caráter punitivo nas leis desse ser superior que rege todo esse universo infinito, além da nossa compreensão. Esse Criador criou-nos e criou todo esse universo a partir de um ato de amor e criatividade, que tem como finalidade o nosso desenvolvimento, crescimento e evolução. Esse espírito perfeito, inteligente, amoroso, criativo, seria capaz de punir, de cobrar na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, dessas pessoas que foram vitimadas? É óbvio que não. Então, o que estamos vivendo hoje não passa de algo natural na existência humana. Sempre existiram e sempre existirão doenças. Sempre existiram e sempre existirão desencarnes individuais e coletivos. Não entenda, não assimile o que estamos passando como castigo, porque nada do que acontece na vida da gente é castigo. O que acontece na vida da gente é educativo.
Afinal, cada ação tem uma reação, cada atitude tem um retorno. Só que toda reação e todo retorno não é para nos punir, nos fazer sofrer, mas para nos educar das consequências e nos mobilizar sempre a ter ações a cada dia mais direcionadas ao bem e ao amor. Então, esse Deus amoroso, através da misericórdia, do merecimento, nunca exporia ninguém a nada que fosse negativo, só positivo, só amoroso, só evolutivo. Entenda isso. Leve esse tipo de conceito, desfaça maus entendidos e modifique essa fala tão popular. Nossa, meu trabalho é um karma que eu estou pagando. Não, de forma nenhuma. O seu trabalho não é o karma. O seu trabalho é a oportunidade maravilhosa que você atraiu para a sua vida de se sustentar, de aprender, de trabalhar em diferentes níveis. De aprender disciplina, responsabilidade, de aprender a lei do esforço, de aprender limites, de aprender convivência, de aprender o respeito, a paciência, de aprender a submissão à hierarquia. Afinal, isso faz parte de lapidar o nosso ego. O seu trabalho é a oportunidade maravilhosa de sustentar a tua família. E se não está bom para você, não se acomode. Vá buscar a melhoria do seu trabalho. Se o seu casamento é considerado uma punição, em vez de ficar reclamando, acomodado, estagnado, trabalhe para melhorar, se empenhando em ser uma pessoa melhor, um marido ou uma esposa melhor, não colocando a culpa no karma, a culpa em Deus, mas assumindo a responsabilidade que lhe cabe naquilo que é 50% a responsabilidade sua. Afinal, o que é um relacionamento se não duas pessoas que se unem para poder conviver juntas? E se não está bom, se esforce mais. Não coloque a culpa no karma, porque karma não é punição para ser carregada, dívida para ser paga, é oportunidade de aprendizado e crescimento. Essa doença é um karma que eu estou pagando porque eu devo ter feito algo em vidas passadas. Não. Essa doença não é uma punição. Essa doença que você pode estar passando é a oportunidade maravilhosa de você desempenhar o seu esforço e adquirir, por esse esforço, o merecimento de, através da caridade, do amor, do desenvolvimento de competências como paciência, resignação, poder ser uma pessoa melhor e superar essa doença, de aliviar essa dor, de chegar até a cura almejada. Tudo isso com finalidade evolutiva, produtiva, finalidade de crescimento, finalidade de aperfeiçoamento. Então, olhem para o que a gente está vivendo lá fora com essa pandemia com um olhar diferente, com um olhar de entendimento, iluminado a partir dos conceitos, dos conhecimentos que essa doutrina maravilhosa, que a doutrina kardecista traz para a gente. Porque se você olhar o que está acontecendo como uma oportunidade de crescimento, você vai trabalhar em favor do bem, em favor da evolução. A evolução é um rio que corre. Você pode entrar nesse rio e escolher para que lado você vai. Se você nadar a favor da correnteza, você vai gastar menos esforço e vai chegar mais longe. Vai evoluir mais rápido. Vai passar por essa pandemia rapidamente. E vai sair dela mais evoluído, mais sábio, com mais qualidades, com menos efeitos. Mas se você entrar nesse rio e escolher nadar contra a correnteza, você vai gastar um esforço danado. Você vai se cansar, você não vai sair do lugar. Você pode até se afogar, nem sobreviver a ela. A finalidade é a gente ter sempre o olhar positivo. Enxergar para onde a correnteza está indo. Nadar a favor dela. Sempre com um olhar positivo. Sempre com uma visão construtiva. Sempre alimentando a esperança pelo melhor. Se existe uma palavra a ser cultivada hoje, é esperança. Eu alimento todos os dias. E eu compartilho um convite de você, a cada sol que nasce, alimentar, reforçar a esperança de que cada dia vai ser um dia melhor. Que cada dia
as pessoas que estão vivendo essa pandemia vão ter a oportunidade de se fortalecer, de exercitar suas qualidades e se transformar a cada dia num ser humano melhor e mais evoluído, para que a gente cresça como indivíduo, como coletividade, como humanidade, levando a progressão desse planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Esse é o sentido da minha fala. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha sido claro nas minhas explicações, espero que tenha humildemente contribuído positivamente para iluminar um pouquinho esse mal entendido sobre a lei do karma, lei da ação e reação, a lei do retorno, que ela sempre é amorosa, sempre é positiva e evolutiva. Me despeço de vocês, deixando um abraço querido e me empenhando em estar na próxima quarta-feira com todos. Chamo o Celso agora para fazer o encerramento do nosso encontro. Então, tá certo. Então, na próxima quarta-feira, teremos como tema a economia pós-pandemia. Então, são todos convidados. Fazer o encerramento, Maurício? Por favor. Vamos, nesse momento, fazendo uma vibração. Vibremos pelos nossos lar, pela nossa cidade, pelo nosso país. Vibremos por todo o planeta Terra. Vamos emanar uma vibração de gratidão a todos que estão, neste momento, trabalhando nos hospitais, em clínicas de repouso, nos asilos. Vibremos, nesse momento, por alguém que veio em nossa mente. Vibremos pelo hospital anexo do Fraternidade, essa casa que acolhe tanto encarnado como desencarnado com tanto carinho. E pedimos licença para a espiritualidade vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Maurício, muito obrigado e até semana que vem.